decomposição de fatores. É uma ferramenta muito útil que nos possibilita a manipulação de polinômios apenas usando suas raízes. Mas antes de partirmos para um exemplo ou para o próprio método, temos que definir algumas coisas antes para ficar mais claro o que está acontecendo. Vamos definir primeiro o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio de grau n com n maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. O que esse teorema diz? Esse teorema garante para a gente que um polinômio de grau 1 terá ao menos uma raiz, mesmo que ela seja complexa. Um polinômio de grau 2 ele terá duas raízes. Um polinômio de grau 3 terá três raízes, e assim sucessivamente. Voltando agora para a decomposição de fatores, ela diz o seguinte: se R1, R2, Rn são raízes do polinômio, vamos chamar de p de x, que é uma função polinomial. Então, sempre que a gente vê p de x, a gente está se referindo a um polinômio. Então, são raízes do p de x, então p de x pode ser reescrito dessa forma. A gente vai ter o termo an, x menos uma raiz, x menos outra raiz, e assim sucessivamente. Então, para a gente saber quem que vai ser o an e se isso aqui de fato é válido, a gente vai fazer uma breve demonstração, bem pequenininha, só para ver que é válido e entendermos melhor o que está acontecendo. Então, para relembrarmos, a gente quer provar o nosso método de decomposição de fatores usando o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert ele diz que p de x é igual a x menos u vezes q de x, sendo que u é raiz de p de x e q de x é um polinômio de grau menor que p de x. Se p de x tiver grau n, q de x terá o grau n menos 1. O que faz muito sentido, porque se pensa que q de x tivesse o mesmo grau de p de x, ao multiplicarmos q de x vezes x, ele daria um grau maior que p de x. Então, que foge um pouco fora da lógica que a gente está trabalhando aqui, né? Então, a gente quer provar isso e saber quem que é a n, o termo an, que vai estar multiplicando isso tudo. Então, vamos usar o teorema de D'Alembert. Primeiro passo, a gente vai, da mesma forma como ele garante que a gente pode reescrever qualquer polinômio dessa forma, a gente vai reescrever q de x dessa mesma maneira. A gente vai supor que q de x tem uma raiz que a gente vai chamar de u2, e ele vai estar sendo multiplicado por um outro q de x, a gente vai chamar de q1 de x, tudo bem? Ou vamos colocar q2 de x. Então, isso aqui também é válido. Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou usando o teorema de D'Alembert para provar o próprio q de x, usando o próprio q de x. Então, eu só vou reescrever este polinômio. Agora eu tenho x menos u. Ao invés de eu colocar q de x, eu vou colocar o resultado de q de x, que é x menos u2 vezes um q2 de x. Agora, observe um pouco a semelhança. O que eu fiz aqui? Eu apliquei o teorema de D'Alembert em q de x. Então, ou seja, esse q2 de x aqui, ele terá um grau n menos 2, né? Porque se esse aqui tinha grau n menos 1, e q de x sempre tem que ter um grau a menos que o do próprio polinômio que que a gente está fazendo. Então, esse grau aqui de q2 de x, ele terá grau n menos 2, se p de x tiver grau n. Agora, observe. Se eu for aplicando este mesmo método por toda a vida, né? Então, até n, supondo, eu sempre vou estar diminuindo o grau de q de x. Então, se meu p de x tiver grau n e eu fizer esse processo n vezes, eu vou chegar até um ponto onde eu vou ter qn de x, e esse qn de x ele nem vai ser mais um polinômio em si, né? Como assim?
ele não vai ter mais x, ele vai ser somente um fator. Eu fazendo isso sucessivamente, eu vou chegar que o meu Qn de x, ele vai estar multiplicando meu x, 1, x, o 2, e assim até x menos o n. Tudo bem? Tá vendo? Um pouco parecido com aquela fórmula lá de cima. Só que antes a gente... Tá parecido, né? Mas a gente não sabe quem que é a n. Então vamos dar um passo além. Então, aqui está o nosso teorema de D'Alembert aplicado n vezes, né? Eu só mudei o Q de x, estava no final, passei para frente, para ficar de uma forma mais fácil, para a gente entender o que está acontecendo. E outra coisa, a gente sabe que a forma padrão do polinômio é essa. AN, xan, mais AN menos 1, xan menos 1, e assim até o último termo a zero. Então, pense comigo. Aqui está o teorema de D'Alembert aplicado n vezes. Se eu pegar o meu Qn de x e multiplicar por todos os meus x, como isso aqui foi feito n vezes, vocês concordam que vai estar mais ou menos isso aqui? Olha, eu vou estar multiplicando só pelo x, tá bom? Eu vou ter xan. Eu já estou pegando ele fazendo por todos os x. E agora, o que eu vou fazer? Se eu colocar um menos aqui, colocar um Qn de x, aqui dentro vão estar meu 1 mais o 2 até o n. Então observe. O termo que está sendo multiplicado pelo Q de x é o x de maior expoente. Então, ou seja, aqui em cima, o x que multiplica, o termo que multiplica o x de maior expoente é o an. Então, portanto, Qn de x é o nosso an. Então, agora, de fato, a gente sabe que, usando o teorema fundamental da álgebra, a gente garante que um polinômio de grau n vai ter n raízes e que, de fato, a n ele vai ser o termo que multiplica o x de maior expoente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a decomposição de fatores para decompor esse polinômio usando suas raízes. Tá? Então, o primeiro passo é relembrar como é que é a fórmula, né? Como é que é o algoritmo. A gente fala que p de x, que é o nosso polinômio, ele pode ser escrito dessa forma. R1, x menos R2, x menos Rn. Onde a n é o termo que multiplica o x de maior expoente. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente achar as raízes desse polinômio. Para ficar evitando fazer muita continha aqui e o vídeo não ficar muito longo, eu já vou colocar a resposta aqui das raízes, mas é muito simples se você quiser praticar, fazer soma produto para ficar fera nisso, né? Que isso ajuda às vezes. Eu encontro duas raízes, a raiz 3 e a raiz 1/2. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer para decompor esse polinômio aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o an, que é o termo que multiplica o x de maior expoente, então 2. Vai pegar, tanto faz, tá? Essa pode ser R1, essa pode ser R2, isso aí fica a seu critério. Então vai ficar x menos R1, que é 3, x menos R2, que eu chamei de meio. Se você quiser fazer a prova, simples, né? Vou multiplicar o x primeiro. Vou deixar o 2 do lado de fora, tá bom? Vai ficar x ao quadrado menos x a meio menos 3x
mais 3 meios. Passar o 2 multiplicando para ficar mais fácil. 2x ao quadrado menos x menos 6x mais 3, que de fato é. Então, funciona. Um detalhe muito importante. Caso as minhas raízes, o exemplo que eu fiz aqui agora, anteriormente, o exemplo que eu fiz anteriormente, eu tinha R1 e R2, que eram raízes positivas, que eram 3,5. Caso, por exemplo, fosse menos 1, menos 4, ou menos 1 e 4, a gente tem que lembrar que na hora que a gente for reescrever, é x menos a raiz. Então seria x menos 1. Entendeu? Então o que daria? X mais 1. Tem que ficar atento a esse detalhe só para a gente não trocar os sinais, tá bom? Essa é só uma observaçãozinha, tá bom?